Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra os mártires Roque Gonzalez, Afonso Rodrigues e João de Castillo, presbíteros. Roque Gonzalez, de Santana Cruz, nasceu em 1576 na cidade de Assunção, Paraguai. Era já sacerdote quando entrou na Companhia de Jesus, em 1609, e durante quase 20 anos procurou civilizar os índios que habitavam nas florestas daquelas regiões, agrupando-os nas reduções, instruindo-os na fé e nos costumes cristãos. Foi morto traiçoeiramente pela fé, a 15 de novembro de 1628, juntamente com Afonso Rodrigues, espanhol. 2 dias mais tarde, em outra redução, sofreu cruel martírio João de Castillo, também espanhol, que tinha sido ardente defensor dos índios contra os seus opressores. Estes 3 sacerdotes jesuítas, martirizados na região que hoje é Diocese de Santo Ângelo, foram canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988. Quando o padre Afonso Rodrigues estava morrendo, porque ele foi transpassado por uma flecha. Eles já tinham tentado matá-lo de toda forma, mas não tinham conseguido. Então enfiaram uma lança, uma flecha no coração dele. E antes ele morreu dizendo: matastes a quem tanto vos amava. Matastes meu corpo, mas minha alma está no céu. Esses padres dedicaram a vida à evangelização. Não foram compreendidos pelos próprios índios, mas eles deram a vida. Que Deus nos conceda então essa graça de nós sermos tão conscientes da fé que nós professamos, ao ponto de que, se for preciso dar a vida, nós possamos dar também. Que o sangue dos mártires sejam sementes de conversões e de força para que todos nós possamos ser fiéis a Deus. Hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10º. Uma passagem muito conhecida. Quem tem o costume
de ler os evangelhos, já ouviu falar desse Zaqueu. Esse homem possuía muito dinheiro, era chefe dos cobradores de impostos que não eram bem vistos pelos judeus, porque eles tinham que pagar tributos muito altos para César. E Zaqueu, como chefe, enriqueceu-se dessa forma. Então significa que Zaqueu era odiado pelo povo judeu e porque ele roubava. Imagine, meus irmãos, quantas pessoas que têm enriquecido pela corrupção, lavagem de dinheiro, o outro que dá certa quantia para essa ou aquela pessoa para que ela possa executar até outros, pessoas que dão dinheiro para o outro para que eles possam usufruir mais. Quanta corrupção! Tudo por causa do dinheiro. E Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então, existem aí os dois senhores. Um senhor com letra minúscula e o senhor com letra maiúscula. O senhor com letra maiúscula, nosso Senhor Jesus Cristo. O senhor com letra minúscula, o dinheiro. São Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz que a fonte de todos os males no mundo é a afeição, é o amor ao dinheiro. Aí ele vai dizer o seguinte: tendo o que comer, o que vestir, pronto, acabou, não precisa ter mais do que isso. Mas tem gente enriquecendo-se, como eu disse, de forma ilícita. Zaqueu era um desses. Mas graças a Deus, Zaqueu, como nós vimos no Evangelho, ele ouviu falar de Jesus. Ele queria ver Jesus. Diante de tanta fama, tantas coisas faladas a respeito de Jesus, Jesus que havia curado pessoas, havia ressuscitado outras, expulsando o demônio, falava do reino dos céus, Zaqueu ficou curioso, porque a fama de Jesus se espalhava. E não se esqueçam, Jesus está na sua última semana. Ele está indo para Jerusalém para morrer, para dar a vida por todos nós. E é nessa passagem que Jesus faz por Jericó, aonde ontem nós vimos ele se encontrando com o cego e curando o cego, agora um corrupto. E eu faço questão de falar isso, porque a corrupção está em moda nos tempos de hoje. Um corrupto ouviu falar de Jesus e foi ao encontro dele. Mas aqui, como vocês viram, ele era de baixa estatura. No meio daquela multidão não dava para ele ver Jesus, então ele deveria ser muito baixo mesmo para não poder se encontrar com Jesus, nem ver Jesus no meio da multidão. Ele era muito baixo. Estava lá embaixo, meus irmãos. Não era uma questão somente de estatura dele, é que ele estava lá embaixo, no mundo do roubo, no mundo da corrupção, caminhando para o inferno, caminhando para perder a salvação dele. E aí ele tem essa ideia de subir naquele sicomoro, aquela árvore, e aí lá de cima ele vê Jesus. Eu acho interessante, bendita a hora em que aquela árvore estava ali. Porque talvez, se aquela árvore não estivesse, ele não teria a ideia de subir nela para ver Jesus e provavelmente ele não ia ver Jesus diante de tantas pessoas que estavam em volta dele e, como está escrito, ele era
muito baixo. Ele sobe naquela árvore. Você vê que Deus se utilizou daquela árvore para salvar uma pessoa. Deus se utiliza de várias situações. Quantas pessoas que em determinados momentos da vida deles, eles estavam caminhando numa vida errada e Deus deu a oportunidade, e naquela oportunidade a pessoa abriu o coração. Pessoas que foram passando em frente à igreja e de repente entrou, encontrou algumas pessoas rezando, ficou ali, recebeu a oração, se converteu. Outras pessoas que ouviram o badalar dos sinos da igreja, uma pregação que ouviu, uma música. Deus se utiliza de tudo para salvar as pessoas. E aqui eu repito para vocês, bendita a hora que aquela árvore estava ali. Lá quando nós vamos nas peregrinações à Terra Santa, lá em Jericó nós passamos e lá vemos uma árvore, um sicômoro, que se fala que aquele sicômoro é lá do tempo de Jesus. E ali nós revivemos juntos com os peregrinos essa passagem do Evangelho. Então ele sobe na árvore. Jesus olha e diz para ele: Zaqueu, vou jantar hoje na sua casa. Nossa, que calafrio não deve ter dado nele naquele momento, mas aquele olhar de Jesus mudou o coração. Zaqueu ficou assim e imediatamente ele já foi para casa. E Jesus foi. E aí, meus irmãos, na casa daquele pecador, que aqui o povo até dizia, como é que pode ele ir na casa de um pecador? E Jesus diz, no final de tudo, com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, não compreendiam isso, não. Imagine um homem que se diz ser Deus, agora está ali indo jantar na casa dos pecadores. Você lembra que quando Jesus também foi na casa de Mateus, a convite dele, a mesma coisa aconteceu? Os fariseus começaram a dizer, mas como é que pode ele estar no meio dos pecadores? E Jesus disse, o médico, o doente, ele precisa do médico. Então Jesus deu aquele exemplo para mostrar que ele era um médico e que ele veio para curar aquele doente na alma, meus irmãos. A maior doença que pode acontecer no ser humano é a doença da alma. E a doença da alma é o pecado. E o pecado de Mateus, ou de Zaqueu, era a corrupção. De Mateus também, porque Mateus também era um cobrador de impostos. E aí Jesus vai. Eu fico imaginando o diálogo entre os dois. Zaqueu estava com o coração aberto. Se ele não estivesse com o coração aberto, não aconteceria a salvação dele. Ele estava com o coração aberto. Como está hoje dizendo na primeira leitura, depois vocês peguem e leiam Apocalipse 3, do versículo 1 até o 6, o 6º, do 14, do 14º até o 22º. E ali no versículo 19, do 19º, Jesus diz o seguinte: eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição,
eu com ele e ele comigo. Ao vencedor, farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o que aconteceu com Zaqueu foi justamente isso. Ele estava com o coração aberto. Jesus entrou. Isso aqui, meus irmãos, é para entendermos uma coisa. Se não houver abertura de coração, Jesus não entra. É preciso ter abertura de coração. Zaqueu estava com o coração totalmente aberto. E ali, provavelmente no diálogo, Jesus falou sobre o céu, sobre a eternidade, sobre o seu senhorio. Jesus falou que não se pode apegar-se ao dinheiro. Jesus falou para ele que ele, e na sinceridade de Jesus, né? Jesus deveria ter mostrado para ele, olha, Zaqueu, o seu enriquecimento. Olha tantas coisas que tem aqui na sua casa, tudo fruto do roubo. Você não pode continuar assim. Eu fico imaginando, meus irmãos, quantas pessoas que têm na sua casa tudo. Tem televisão de última geração, celular de última geração, geladeira, sofá. Agora nós estamos no tempo daquele aparelho chamado Alexa. Tem Alexa, tem tudo, carro de última geração. Mas tudo fruto da corrupção. Imagina a pessoa estar ali dentro de casa e ela olha e diz: esse dinheiro eu roubei daquela pessoa. Tudo, toda a riqueza de forma ilícita. Imaginemos que Jesus falou isso para Zaqueu. Olha, Zaqueu, você tem muita coisa na tua casa. E é verdade. Mas isso tudo é fruto do roubo. Você não pode, Zaqueu, continuar roubando desta forma. Todo esse dinheiro, tudo que você tem, isso aí foi retirado dos outros. Você não pode roubar mais. Zaqueu foi extremamente tocado pelas palavras de nosso Senhor. E aí acontece o que Jesus realmente veio fazer: salvar o pecador. E aí Zaqueu fala para Jesus o seguinte: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus se empolgou e disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. É filho de Deus. Jesus fala Abraão, porque Abraão é o pai da fé. Foi com Abraão que começou, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Deus chama Abraão justamente para começar um novo povo. E é de Abraão que vem Isaac, Jacó, e aí vem a compreensão do Deus único e verdadeiro. E é desse povo judeu que nosso Senhor vem, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. E Abraão, que ganhou a salvação. Então Jesus agora faz essa comparação. Você também é filho de Abraão. Você também, Zaqueu, agora vai participar da eternidade do céu. Você irá para o céu, Zaqueu. Eu pergunto para você: você tem roubado? Você lá no passado pegou alguma coisa de alguém e não devolveu?
pediu emprestado, não devolveu. O dinheiro que você tem ganhado de forma lícita ou ilícita? É fruto realmente de um trabalho honesto ou existe desonestidade por trás? Se tem desonestidade, se tem roubo, meus irmãos, meu irmão, você precisa se salvar, minha irmã. Você não pode viver mais na corrupção. A honestidade salva. A corrupção perde, leva a pessoa à perdição. Vou repetir. A honestidade salva. A corrupção leva à perdição. E você? Quanto tempo de vida tem ainda? Não está na hora de você fazer como Zaqueu, que além de devolver, de dar para os pobres, ele devolveu 4 vezes mais àquelas pessoas que ele havia roubado? E você quer ouvir de Jesus? Que palavra? Hoje a salvação entrou nesta casa ou hoje a perdição entrou nesta casa? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, porque hoje a salvação entrou nesta vida.